Salve miniclês! Sejam bem-vindos ao Moonpod, uma nova proposta que eu tô trazendo aqui para a internet. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para, se você está escutando esse podcast em alguma plataforma de áudio, para você avaliar o podcast, claro. E se você está vendo o vídeo dele, para deixar o like, para me seguir. Tanto aqui no YouTube ou também no Spotify, nas outras redes sociais. Eu vou estar deixando tudo linkado na descrição do conteúdo, né? Então, se você puder me acompanhar e me dar essa força, eu fico muito agradecido. Mas eu separei então algumas produções que também rolaram, né, nesses últimos meses ali. Então a primeira série que eu vou falar aqui é American Horror Stories, a parte 2 que saiu. Esse é o spin-off, na verdade, não é aquela a série principal, né? A American Horror Story, essa é Stories, que eu já tenho vídeo também por aqui, então vai estar um card pra vocês, se vocês quiserem assistir o vídeo anterior. Mas hoje eu vou falar da parte 2 que saiu e tá disponível na Disney Plus, se você nunca assistiu a série. Então eu vou falar um pouco sobre cada episódio. Então o episódio 5 se chama Backdoors e foi um episódio bem Black Mirror, assim como essa segunda parte foi toda bem Black Mirror, meio futurística, com essa vibe dessa outra série. Mas esse episódio em específico, ele não fez muito sentido pra mim. É basicamente sobre um cara que matou o filho e tem acesso a umas Black Doors, que é tipo um lugar bem bizarro ali fora da realidade, e eu não curti muito esse episódio. O próximo seria o episódio 6, que foi outro episódio nessa mesma vibe, que tem basicamente um clone de um senhorzinho lá, e daí no final o clone mata o dono dele e casa com outro clone. É bem bizarro também. O episódio 7 foi aquele em preto e branco, então tem essa vibe. American Horror Story já trouxe também em outros, a série principal, né, em outros episódios deles também, essa vibe meio preto e branco, que é bem legal. Que se passa no hospital, que é tipo aquele episódio do Asylum que teve lá na série principal deles, né, em American Horror. E basicamente o episódio se passa ali do fato deles fazerem alguns testes numa personagem bem bizarra, bem monstruosa, que eles trazem. Então eu gostei bastante desse episódio. O episódio 8 é um episódio dos duendes. Inclusive eles trouxeram a mesma atriz lá que fez o episódio da Best na primeira parte, então eu gostei bastante, porque eu gosto muito daquele episódio. Então esse episódio dos duendes eu não achei tão interessante, mas eles terem trazido a mesma atriz, então deixou um negócio bem legal. O episódio 9 seria sobre a Hora do Pesadelo, que é parecido com aquele filme de terror, inclusive. Pra mim foi um dos mais legais dessa segunda parte, e é sobre uma mulher em coma que no subconsciente mata as pessoas. A atmosfera do episódio é bem sinistra, assim, igual eu informei, então é parecido com o filme mesmo, A Hora do Pesadelo. Tem a mesma vibe, né? Então eu achei bem interessante esse episódio. Então assim, falando da temporada como um todo, essa terceira temporada de American Horror Stories, eu gostei mais da primeira parte em específico. Ela foi mais interessante, mas considerando a terceira temporada como um todo, ela foi a mais legal até agora da série em si, que a série teve 3 temporadas. Essa segunda parte eles trouxeram próximo ao Halloween, né, porque bem esse clima de American Horror mesmo. Então eu achei a terceira temporada interessante, teve episódios bem legais, considerando assim, com as outras temporadas, essa foi a mais interessante. Eu inclusive já fiz vídeos sobre essa série aqui no canal, então se você não viu, quiser dar uma olhada. Mas essa segunda parte teve alguns episódios legais. Eu acho que eles estão indo muito pra uma vibe assim de Black Mirror, uns negócios meio de tecnologia. E tá bem interessante a série, vamos ver o que eles vão trazer aí pro futuro. Comenta ali embaixo se vocês gostaram ou não, se vocês acompanharam a série, já assistiram o spin-off, que eu quero muito saber. E agora vamos falar de uma produção brasileira. Vamos falar de Os Outros, que veio com a segunda temporada no ano de 2024. Então a série tá disponível na Globoplay, pra você que não sabe. Então essa escritora dos Outros é a mesma, a Manuela Dias,
que escreveu Justiça, que eu amo a primeira temporada de Justiça. Eu acho que a segunda não foi tão interessante, mas se você não assistiu a primeira temporada de Justiça, é muito legal, eu gosto bastante. Porém, a gente vai falar de outra série aqui, que é Os Outros, que ela escreveu também. E eu gostei bastante da primeira temporada, eu também já tenho vídeos sobre a série. E agora a gente vai falar da segunda temporada, que saiu no ano passado. Então, só pra dar um contexto geral aqui pra vocês que não assistiram, a primeira temporada basicamente é quando o Marcinho ele desapareceu ali no final da temporada por conta do Sérgio, né, daquelas tretas que ocorreram. Então essa segunda temporada vai trazer um ambiente diferente, né, num condomínio super luxuoso, com o Sérgio e sua família se mudando pra lá, né. Então a temporada traz novos personagens, por exemplo, a da Raquel, que é uma mulher que não consegue engravidar, e ela é bem religiosa ali, com as pessoas que moram no condomínio, então eu achei bem interessante essa personagem. Porém, a gente vai falar do outro personagem, né, novo que trouxeram, que é o Paulo, que é o seu marido. Ele trabalha numa academia e ele se envolve com a Maria. Só que eu não gostei muito dessa trama deles. Eu achei meio chato aquele lance que eles trouxeram do óculos de realidade virtual, aquelas vibes meio futurísticas, eu não achei muito interessante. E depois o fato do contraponto dela, na verdade, tá querendo se vingar do Paulo. Comenta ali se vocês gostaram. Eu não achei tão interessante essa proposta que eles trouxeram nessa parte da história. Porém, falando da outra personagem, que é a atriz da Raquel, eu acho ela muito legal, que é a Letícia Colin. E falando de atores fodas dessa série, na verdade, a gente tem novamente a Adriana Esteves, que, sério, o que falar dessa mulher, né? E também o Eduardo Stablish, que, sério, o personagem do Sérgio, assim, ele consegue entregar muito bem, eu acho que é super fantástico, assim, eu acho que como nessa segunda temporada eles focaram muito mais nesse personagem agora, cara, ele entrega muito, assim, ele tem muito essa vibe crazy, e o personagem do Sérgio também é um antagonista muito interessante de acompanhar. A Adriana Esteves também continua ótima, né, interpretando ali a história, né, a mãe do Marcinho. Eu acho que nessa temporada ela teve um foco um pouco menor, pelo fato deles estarem trabalhando um pouco mais essa questão do Sérgio, da família deles, de Marcinho lá e tal. Então eu acho que ela teve um foco menor nessa temporada, mas a série ela ainda continua muito legal. Aquelas cenas dela desesperada, procurando filho e tal, sério, é fantástico. É a Cibele, né, o nome da personagem. E o Sérgio assume de vez o antagonismo dessa temporada, né, porque na primeira temporada era um outro rolê lá, né, nos apartamentos e tal, daí o cara morre, blá blá blá. Mas nessa temporada, assim, ele assumindo esse antagonismo, eles focaram bastante daí nessa parte, né, da questão da família do Sérgio, então eu achei muito legal. Outra atriz também legal, que é a Gi Fernandes, que interpreta a Lohane ali, ela também está incrível. Agora a personagem dela lidando com essa questão da maternidade e tendo que lidar com toda a situação do Marcinho desaparecendo, depois voltando na história, né? E ele virando ali meio que o capanga do Sérgio agora, né? Que ele veio fazer parte da família. Então ela lidando com todas essas questões ali. E o relacionamento com o Marcinho também. Então são vários núcleos assim na temporada que eu achei que ficou muito legal. Ela não fica cansativa de ser assistida, então ela vale super a pena ainda, gente. E agora um grande spoiler da temporada, né, pra quem assistiu, quando o Sérgio morre no final e eles acabam fugindo com o dinheiro, né, Cibele e Marcinho. E também aquela trama de quem matou o Sérgio foi muito legal ali nos últimos episódios, que você fica se questionando, porque qualquer um ali tinha motivo pra matar ele, então eu achei muito interessante. Então a série meio que continua com a mesma proposta que eles trouxeram na primeira, ali, essa questão dos outros, né, os vizinhos, ou seja, você tá morando e como você lida com os vizinhos e esses problemas. Então a temporada até trouxe primeiramente essa questão da árvore, né, dele cortando a árvore e tal, e a árvore também teve um protagonismo, porque no final daí a árvore cai lá na tempestade e tal. Então assim, a série é muito bem construída. Essa segunda temporada foi muito boa, eu gostei bastante.
o enredo, a estética da série, assim, é muito legal. E eu tô super ansioso pra ver se eles vão trazer uma terceira temporada, porque realmente vale super a pena. Se você não assistiu, vai assistir aqui. A série é incrível. E agora eu vou falar sobre a próxima série, que é Monsters, que eu assisti a segunda temporada. Então essa série tá disponível na Netflix. E essa temporada trouxe The Lyle and Eric's Menendez Story, que é a história dos irmãos Menendez, que eu não conhecia, então eu fui surpreendido, né, nessa temporada. Ela é escrita pelo Ryan Murphy, também criador da série da série da American Horror Stories, né? Então é uma série de true crime essa. E sobre o que veio trazer essa temporada. Pra quem não sabe, na verdade, a série da Netflix, essa é a série que ficou muito bombada ali nos anteriores por conta da temporada do Dahmer, né? Jeffrey Dahmer, que eu já tenho um vídeo também aqui. E a série basicamente veio falar a história do serial killer. E nessa temporada eles vão trazer outros protagonistas, né, que seriam os irmãos Menendez. Então, sobre o que é essa temporada? Na verdade, esses irmãos Menendez, eles basicamente mataram os pais. Então, a temporada se baseia em torno disso. Essa é a grande questão abordada na série, que será que eles mataram mesmo os pais? Então, a temporada começa com essa discussão, esse jogo, né? A gente começa ali na temporada entendendo o que eles fizeram, e depois que eles fazem isso, como que é abordada essa questão. Tipo, será que eles mataram mesmo? Ou será que eles tiveram um motivo específico para ter matado os pais? Eles são culpados, inocentes? O que é isso, sabe? Que é basicamente o que eles fizeram na primeira temporada também, só que a questão do Jeffrey Dahmer é totalmente diferente, bem mais bizarra. Então os episódios são construídos muito bem, com momentos bem dinâmicos. Em alguns momentos você realmente acredita que eles cometeram esse crime, por eles serem vítimas, né, da mãe e do pai ali. E em outros episódios eles contradizem o que você tava, tipo, acreditando, e você passa a acreditar que não, realmente eles são culpados, tipo, eles não deveriam ter matado os pais, sabe? Tipo, você não vai matar o seu pai e sua mãe por alguma, sabe, questão muito banal ou algo do tipo. Então a série trabalha muito bem com essa proposta. A série também vem trazer a parte do julgamento, né, como na primeira temporada, com a parte deles encarcerados ali na prisão, lidando com toda essa situação. E só pra lembrar que eles também vêm de uma família muito rica, então você fica naquela questão, tipo, será que foi só por conta da herança? Ou será que realmente foi alguma questão pelo fato deles terem sido violentados e tal? Então a série é muito legal nesse aspecto. A narrativa ela é muito bem construída, a questão daí você fica pensando, tipo, será que a questão do abuso justifica o que eles fizeram? Ou se a herança realmente teve algum envolvimento nisso? Então tem a questão dos advogados de defesa ali no julgamento também, que eles ficam enfatizando que não, realmente eles tiveram um motivo, que eles são vítimas, né, nessa história. Que aquela advogada já tinha ganhado uma causa anterior, trazendo os mesmos argumentos. E lembrando que isso é baseado em um caso real, então isso realmente aconteceu, gente. E agora vamos esperar a terceira temporada, né? Estou bem ansioso para ver o que eles vão trazer. Eu acho que essa série é muito interessante. Eu acho que a primeira temporada teve umas complexidades a mais, porque realmente o Jeffrey Dahmer é meio mais complicado, assim, de você querer defender, né, um canibal. Mas eu acho que nessa temporada eles conseguiram trabalhar melhor, sabe? Eu acho que a história faz mais sentido pra proposta que eles queriam trazer, porque realmente a primeira temporada ela tem umas características meio parecidas com a segunda, porém na primeira temporada é um negócio meio que injustificável, sabe? Você não... Cara, como que você sente empatia, sabe, pelo Jeffrey Dahmer? E nessa segunda temporada parece que, sabe, você fica naquela dualidade, sabe? Tipo, será que tá certo defender eles? Ou depois você pensa, não, mas realmente não tem como. Então é uma mistura de emoções, assim, é bem legal a temporada. Se você não viu, vá assistir. E agora a quarta e última série, que na verdade não é uma série, é um dorama que eu assisti, que se chama My Demon, meu demônio favorito. Então o dorama está disponível na Netflix também. E sobre o que vem falar esse dorama? Ele traz então a personagem da
Dodori, que perdeu seus pais em um acidente, e ela se torna líder de uma holding, que é uma grande empresa com várias ramificações, vamos dizer assim. O nome da empresa é Mirai, que é de sua família, e ela assume após a morte da senhora Shu, que era a chefe dessa holding, né? Só que para ela se tornar líder dessa corporação, basicamente a senhora Shu disse que ela tinha que se casar. Depois entra o personagem do Jong Gun-ho, só que acontece que ele não é basicamente uma pessoa como todo mundo. Ele é simplesmente um demônio. Então, na novela, né, vamos dizer assim, coreana, basicamente vai mostrar o fato deles se apaixonarem. E a Dodori toma os poderes desse demônio após um acidente que eles sofrem juntos, quando ela fica com aquela marquinha da cruz no braço. E a questão agora dele é a todo momento querer os poderes dele de volta, né? Então, e vai ser a questão dos dois contracenando ali juntos, se apaixonando, e ele se apaixonando por ela e vice-versa durante o dorama inteiro, né? O Jong Gun-ho, ele basicamente trabalha com contratos, então como ele é um demônio, ele basicamente oferece algo que as pessoas querem em troca delas morrerem mais cedo. Ou seja, basicamente aquele lance de vender a alma pro diabo. A grande questão do dorama é se um demônio pode realmente sentir amor, né? Ou o fato dele se apaixonar por uma mortal, porque para ele simplesmente os humanos não significam muita coisa. Uma única ressalva é que eu acredito nesse dorama que da metade da temporada ali pro final ela acaba se tornando um pouco monótona. Eu acho que o lance dele se apaixonando é muito interessante no começo, mas depois que isso acontece, parece que o drama acaba ficando um pouco chato, sabe, ali da metade pro final. Essa é a única ressalva que eu tenho desse dorama. Talvez seja por ter muitos episódios, eu acho, e são bem longos os episódios, então talvez se tivesse menos episódios pra contar a história, ou se eles fossem mais curtos, seria mais interessante. Outra parte legal que eu gosto desse dorama é aquela história secundária daquela menininha que o Jong Gun-ho adotou. E depois ela cresce e ela estava replicando o que, no caso, ele fez com ela. Então, no final, ela adotando uma criança, ela ajudando também, é bem legal essa parte. E é legal também a cenografia dessa série, aquele lance dele morando naquela casa com os relógios, eu acho muito legal. E toda aquela estética, né, de dorama coreano, quem já assistiu sabe que é muito interessante, assim, as músicas, a fotografia é muito legal, todo esse lance romântico no ar. Então é um drama muito fofo, os atores são muito bons, com momentos cômicos muito bem trabalhados, o que encanta ainda mais, né, o dorama. Então tem muito romance e tensão ao mesmo tempo, e realmente é um dorama que vale super a pena. Se você não assistiu, eu super recomendo. É um pouco longo, mas realmente é bem legal. E eu gostei bastante. Então vamos para o momento agora das estrelas, que seria a avaliação, né, de cada série aqui. Então eu acredito que American Horror Stories eu deixaria com 3 estrelas. Igual eu formei anteriormente, eu acredito que essa temporada foi a melhor da série até agora. Os outros, segunda temporada, eu com certeza vou deixar com 5 estrelas, não poderia ser diferente. Eu acho que a série é fantástica e a segunda temporada conseguiu se manter com a proposta que havia trazido anteriormente. A série Monsters, a segunda temporada, eu deixaria com 4 estrelas. Eu acho também que a segunda temporada encaixou muito bem a história, igual eu falei anteriormente. Então, ainda mais, né, com essa história dos irmãos Menendez. Então a narrativa é muito bem construída, então super deixo com 4 estrelas. E o meu demônio favorito eu também vou deixar com 4 estrelas, porque realmente foi um dos doramas mais legais que eu assisti. Então não poderia ser diferente. Então eu só vou reforçar aqui, se você não me segue nas outras redes sociais, não deixe de me seguir lá. E também não deixe de avaliar o podcast, deixar um like se você está assistindo no YouTube. E até um próximo episódio, galera. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até agora. Até uma próxima e tchau.